Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo nós veremos o depoimento da irmã Érica, que é uma inscrita aqui do canal. Ela entrou em contato comigo e compartilhou a sua experiência como ex-membra da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Então nós veremos neste vídeo o depoimento dela, que é bastante importante para que nós venhamos entender vários assuntos até que já foram passados aqui no canal acerca do sistema religioso. Bom, nós ainda estamos dentro do assunto MK Ultra Monarca, que é um assunto bastante extenso e ainda tem muito o que se falar sobre este assunto. Principalmente o MK Ultra, que está infiltrado também no sistema religioso. Principalmente no meio gospel midiático, através da mídia e das grandes gravadoras. E lembrando também que eu não finalizei a leitura do livro de Apocalipse. Nós paramos no capítulo 19 e eu em breve darei continuidade. Eu fiz apenas uma pausa, mas eu vou concluir toda a leitura do livro. O depoimento que nós veremos hoje, ele é muito importante porque ele conclui tudo o que já temos visto aqui no canal, acerca do sistema religioso, no que diz respeito às seitas e às heresias. Eu também já trouxe aqui no canal acerca da religião global, Babilônia a Grande, que está se formando. E esse depoimento também tem um pouco a ver com este assunto, pois trata das heresias e da apostasia que já está em curso dentro das grandes religiões. Aqui no Brasil nós temos várias: Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, Batista, Presbiteriana e muitas outras. E entre elas temos também a CCB, Congregação Cristã do Brasil, que é o depoimento que essa irmã vai nos trazer hoje, porque ela foi lá de dentro e ela tem muita coisa a nos contar sobre a sua experiência. Sabemos que Babilônia Grande está se formando e em breve quem persistir em ficar dentro do sistema religioso vai padecer grandemente. É possível perceber que a partir de 2023 veremos uma grande transformação que será gradativa dentro das grandes religiões mundiais, porque isso é necessário para preparar o caminho para o anticristo. Essas mudanças acontecerão tanto no meio católico quanto protestante. Já é possível notar essas mudanças em curso. Mais especificamente este ano nós podemos ver uma grande atuação para a preparação dessa grande Babilônia. Os líderes mundiais assinaram um documento se comprometendo com as ações para essa mudança e que abre o caminho para a chegada do anticristo. Como já falamos aqui, o caminho dele é como uma estrada pavimentada que está sendo construída. Então, os preparativos como a União Mundial das Igrejas, o ecumenismo e outras pautas que têm a ver com a agenda da nova ordem mundial estão em curso, estão sendo efetivadas. Principalmente depois da morte da Rainha Elizabeth II, e já que a religião protestante teve seu apogeu e seu início na Inglaterra, possivelmente nós veremos também uma mudança radical dentro da religião protestante. E nós já temos visto essa mudança, mas só que agora serão mais intensas e serão bastante visíveis. Muitas delas podem até chocar aquelas pessoas que já estão presas àquilo que é tradicional. Claro que nós não podemos apontar datas, mas nós podemos perceber as estações. Nós podemos perceber os sinais que apontam que cada vez mais o reino está próximo, como profetizou o Messias em Mateus 24. E também esse encontro mundial que foi assinado, ele confirma o que está escrito em Tessalonicenses, que fala sobre uma grande apostasia, e é essa apostasia que abrirá o caminho para a manifestação do anticristo. Ou seja, as profecias estão se cumprindo na nossa cara e as virgens loucas estão dormindo. Veja que é exatamente o símbolo de um relógio, confirmando que é quase meia-noite, isto é, espiritualmente falando. As profecias também apontam para esse significado simbólico da meia-noite, que é o momento de grande treva sobre a terra, no qual as pessoas estarão perdidas tentando achar a solução e o caminho, mas nós agora estamos vivendo este momento de Babilônia, e Babilônia significa confusão. Então há toda essa confusão, de muitas crenças misturadas, as pessoas não sabem mais como obter a salvação, não sabem mais o caminho. Então elas começam a se perder no meio dessa confusão. Ou seja, para que o anticristo venha, é necessário que primeiro aconteça uma apostasia. Então as pessoas que estão dentro do sistema religioso, elas não querem aceitar
que a apostasia já está lá dentro. Mas isso é profético, tem que acontecer e já está acontecendo. Mas claro, nós veremos este grande crescimento da apostasia a partir do ano que vem. Exatamente porque nós estamos vendo este movimentar, né, que confirma que muitas ações estão sendo tomadas para efetivar este ecumenismo, essa união das religiões, promovendo a chamada paz mundial. Diz, né, em Tessalonicenses, quando disserem a paz, acontecerá repentinamente uma grande destruição. Por mais que as religiões elas não representem o Messias, elas influenciam grandemente os cristãos, muitos deles que ainda estão presos dentro do sistema religioso. Porque por muito tempo se acreditou que realmente essas religiões elas representavam Cristo, mas cada vez está evidente de que elas não representam. Tanto que está acontecendo este movimento de êxodo, as pessoas saindo e rompendo com o sistema religioso, como é o caso dessa nossa irmã que vai falar hoje, a irmã Érica. São influenciadas pela religião, pelo aquilo que é estatal, pelo catolicismo, pelo protestantismo e por este movimento que influencia a grande massa. E nós podemos notar a influência exatamente neste período de eleição, onde o gado é influenciado a votar para este ou para aquele candidato, achando que, votando para candidato X, ele irá promover o reino de Deus ou coisa do tipo. Mas essa mistura de política com religião, ela já reflete essa apostasia, né? Os cristãos deixaram de pregar o evangelho e agora estão pregando partido ou política. Na verdade, já trouxemos aqui no canal alguns estudos sobre a apostasia e as simbologias ocultas nas denominações, tanto na CCB como em outras denominações. E também mostramos os pilares a Baal e outros símbolos ocultos da arquitetura dessa denominação. E o que ela vier a falar aqui serve apenas para somar o que já aprendemos sobre as heresias nessa religião. Então, neste vídeo, nós veremos o depoimento dela. Obrigado por essa oportunidade, né? Está sendo muito importante para mim. Vai ser aqui um pouco da minha história, da realidade, né? Das mulheres que sofrem dentro da congregação. Então, eu vou falar minha parte como terapeuta, né? Eu estou estudando, fazendo terapia emocional pela IBFT, que é a Instituição Brasileira de Formação de Terapeuta, com o professor Jair Soares. E eu já sou mentora de narcisismo materno e relacionamento abusivo. E foi justamente por isso, através disso, né, desse projeto, desse trabalho, que Deus me deu a graça de entender o verdadeiro evangelho. E daí eu vi que eu não tinha mais o que fazer dentro da congregação e há uma semana, né, eu entreguei a carta na mão do meu cooperador, meu ex-cooperador, e me desliguei totalmente. Meu nome é Érica Miriam Alves de Oliveira, tenho 33 anos, moro no estado de Mato Grosso, na capital de Mato Grosso, que é Cuiabá. Sou casada, mãe, estudante de terapia emocional. Eu nasci em berços religiosos e aos 33 anos fui tocada pelo verdadeiro evangelho. A partir do momento que eu entendi quem é Cristo, o amor dele por nós, e que a graça maravilhosa é o Filho de Deus que veio por amor a nossas almas na terra, enviado na terra, eu entendi que eu estava numa religião totalmente distorcida da Bíblia, porque ela nos ensina até então que a graça é a instituição, é o CNPJ, que o passaporte para ir para o céu é a própria congregação cristã no Brasil. E através disso eu consegui entender que essa religião é uma seita, porque ela tira Jesus Cristo e coloca o homem no lugar, falando que as revelações da palavra é a própria revelação de Deus. E que o homem ali do ministério, próprio pecador, como todos nós, é usado por Deus para ser boca de Deus aqui na terra, sendo intercessor por nós, sendo que nós entendemos que o único que intercede por nós é Jesus Cristo. E ficou muito nítido também entender o lado espiritual do pentecostalismo da CCB, onde se liga
literalmente a religião ubandista. Falo isso por experiência própria, porque em movimentos de orações, onde tem os famosos profetas da CCB, é feito igualzinho os cultos do Umbanda. Eu não tinha acesso a esse material até estudá-lo, e a partir do momento que eu estudei, eu confirmei cada vez mais que era sobre essa religião que é usado ali no meio daqueles profetas. E é engraçado a gente imaginar que nós nascemos ali no berço cristão e não tivemos contato com esses tipos de pessoa, mas são as pessoas que tiveram contato que entraram dentro das religiões e tá tomando conta. E eu falo porque tudo que a gente vê ali, a gente aprende e começa a fazer igual. É espírito de adivinhação, de profecia carnal sobre prosperidade terrena, na verdade, e que não tem sentido algum, que a pessoa fica viciada naquele tipo de profeta, naquele tipo de orações, igualzinho ao Umbanda, os mesmos tipos de rodar, de sapatear, o jeito de colocar a mão para trás, e também sobre o pano branco na cabeça que o Umbanda usa, que é o mesmo pano que as irmãs da congregação também usam. E também a simbologia dos templos, né, que eu aprendi com você, Fer, assistindo seu vídeo, é aquilo lá mesmo que você falou, exatamente aquilo, né? E a partir daquilo, Fer, eu consegui entender sobre essa parte de todas as religiões, né, terem sido infiltradas, a maçonaria, o bandismo e essas outras religiões diabólicas, né? E que realmente é isso. A gente vê, né, em todas as religiões tem o dedo podre dessas pessoas perversas, né, que fala tanto na Bíblia sobre pessoas perversas, tá no meio do povo de Deus tentando enganar cada um. A origem da CCB é muito vaga. Eles pegam um irmão lá, né, que veio dos Estados Unidos, Luiz Franciscon, e idolatra ele como o único puro, imaculado que recebeu revelação do céu para montar uma igreja. Sendo que o Senhor mesmo fala, nem se descer um anjo do céu, nós precisamos ter discernimento. E onde é que Deus quis formar uma religião legalista, como a congregação cristã, que coloca doutrinas humanas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, como, por exemplo, o uso de saia para as irmãs, o uso de calça para os irmãos, enfim, usos e costumes, dogmas de dentro dos cultos, que é tido como ordem e decência, mas que realmente demonstra o machismo, né? Ali já da separação do esposo com a esposa, os homens é de um lado, as mulheres é do outro lado. E assim, Fer, o primeiro modo de conhecer um cristão, um homem de família, um homem honesto, um homem fiel, é você saber que ele tem Deus em primeiro lugar, a esposa em segundo, e depois a igreja e depois o trabalho. Mas dentro da congregação, primeiro é igreja, depois é o homem carnal, depois é bajulação, depois é construir templos da igreja, porque o meu esposo mesmo ficou 5 anos em construção de igreja no sábado e domingo, nós nunca tivemos lazer. E a esposa, ela vai na sola do sapato do irmão. Então, assim, é visível ver essa distorção de um homem cristão dentro da congregação cristã. Bom, o primeiro é que eu nasci num lar cristão, vamos dizer assim. Lá a gente aprende que a gente nasce na graça. Ai, Senhor, isso é muito engraçado, porque eles colocam a instituição como a graça maravilhosa. Uma heresia isso, uma aberração, uma blasfêmia, né? Mas enfim, eu nasci ali dentro daquela religião. E quando eu tinha 5 anos, já tinha 2 irmãs, meus pais se separaram. Eu fui viver com a minha avó materna. E desde então eu descobri o que é o inferno já, né? Desde 5 anos eu já comecei a entender que existia o bem e o mal, eu só não sabia identificar e entender. Fui crescendo, fui vendo que estava tudo errado na minha vida e eu sei que eu já sou escolhida, né, desde antes de tudo. Então eu sempre fui uma menina muito bloqueada por ter sido desvalidada a todo momento, mas eu tinha o Espírito Santo, sempre tive ele comigo, então ele sempre me guiou.
Mas eu com 8 anos sofri abuso sexual. E quando eu fui pedir ajuda para minha avó, ela me bloqueou mais ainda, né? Mandando eu calar a boca, parar de inventar história, enfim. Uma desvalidação com um trauma em cima de trauma. E assim eu fui crescendo. Quando eu tinha 8 anos, eu perguntei pro meu pai, falei, pai, quem é Deus? Ele falou, filha, Deus é Pai de Jesus, Deus que formou a terra, tudo que nela há. Eu falei, que bonito. Mas quem formou Deus? Ele falou, Deus é uma sementinha que caiu na terra e brotou. Eu falei, mas não foi Deus que formou a terra? Ele falou, menina, vai brincar, que isso não é... Você não tem idade para saber disso não, mas eu sei que nem ele sabia ou sabe ainda, né? Mas enfim, eu fui crescendo ali naquela família tóxica, disfuncional e dentro de uma religião também totalmente psicopata, né? Com uma doutrina narcisista. E conforme eu fui crescendo, eu fui sempre em momentos depressivos, né? Numa vida totalmente depressiva, angustiada, presa por todos os lados. Eu não podia ser quem eu era, não podia pensar, eu não podia falar. E quando eu tinha 17 anos, eu tive um surto psicótico, com tentativa de suicídio. Enfim, foi bem feio, sabe? Porque não tinha solução para minha vida. Mas quando aí passou aquele momento, né? Eu tava assim, muito, muito ruim. Aí a minha avó já chamou os irmãos e tá possuída de demônios e tá possuída, endemoniada, imagina. Uma cidade com 20 mil habitantes, uma menina que estava endemoniada. Quando eu acordei, que eles me levaram pro médico, me doparam, eu fiquei 3 dias. Quando eu acordei, que eu me deparei com aquele movimento, com aquela situação, com aquelas falação em cima de mim, com aquele peso, com aquela tortura psicológica, aí você imagina, né? Se eu já queria morrer, já estava em surto, já tinha, né, tentado suicídio, foi só eles me deixar 1 minutinho sozinha. Eu tentei de novo. Mas aí, nessa segunda tentativa, o Senhor já enviou um anjo na minha vida, que é hoje meu esposo. Aí a casa enchia, ficava aquele movimento, né? E daí nessa segunda vez que eu me tranquei no banheiro, eu quebrei tudo o banheiro. Eu não, né? Quem fez isso comigo? Aí esse moço, né? Que o nome dele é André, que hoje é meu esposo. Ele quebrou a porta do banheiro. E eu já tava no último minuto já pra mim tirar minha vida. Que eu quebrei tudo. Quando eu quebrei o espelho, que eu peguei o espelho, que eu ia me cortar, né? Cortar o meu pescoço, ali a veia. Ele abriu a porta, me pegou e me segurou e me abraçou. E naquele abraço eu senti tanto, mas tanto amor, sabe? Um amor vindo de Deus mesmo. E aí ele começou a conversar comigo, falou que tudo ia dar certo, que era pra mim me acalmar. Eu ainda mordi ele, sabe? Nossa, muito pesado. Eu mordi ele porque eu tinha um ódio muito grande, uma revolta muito grande dentro de mim. Mas, passado algum tempo, esse moço me pediu para casar. E depois de muitos anos, quase agora, ele falou como que foi e por que ele me pediu, né? Porque Deus tinha falado para ele que era para ele cuidar de mim. Eu não tinha amor, eu não sabia o que era amor na minha vida. Então, esse moço, ele me ajudou, nós casamos. E ele me ajudou muito e me ajuda até hoje. Ele é um anjo de Deus na minha vida, um presente de Deus mesmo. Mas nosso casamento sempre muito conturbado onde a gente morava, porque, enfim, quem tem uma família tóxica entende que não tem saída. É totalmente disfuncional a vida não funciona, ela não anda, ela só regride e é horrível. E depois de 10 anos de casada, eu sempre orando, falei, amor, eu quero ir embora dessa cidade, eu não aguento mais. E Deus preparou, né? Nós viemos aqui para Cuiabá, capital de Mato Grosso. Estamos morando aqui há quase 2 anos. E morando aqui, Deus abriu várias portas, né, pra gente. Começamos a estudar. E eu tenho uma filhinha também de 4 aninhos. Aí começamos a estudar. Eu comecei a estudar sobre a mente humana. Desde lá de São José, onde eu morava, eu já estudava, né? Mas aqui eu comecei a fazer mesmo curso. Meu esposo também começou a estudar
né? Então, assim, nós estamos lutando por esse tempo perdido, né? E não pra ter alguma coisa na vida, porque a gente já tem tudo, né? Deus já nos deu a graça. E hoje a gente entende o que é a graça. E estamos aí, batalhando para continuar vivendo, né? E assim, nesses estudos que eu faço sobre entender a mente humana, né? Muito profundo, que eu sempre quis entender sobre o narcisismo, a psicopatia, enfim. Eu fiz um trabalho. Aconteceu um feminicídio, né? Entre uma das irmãs da congregação lá em Santa Catarina, Curitiba, E eu dei um grito na internet, né? Falei, gente, até quando, tal, não sei o quê. Porque o meu nicho, né, na terapia vai ser narcisismo materno e relacionamento abusivo, né? Que inclusive a minha irmã, ela sofreu um casamento abusivo psicológico, né? Que é um dos mais perigosos. E, enfim, isso tudo me revoltou muito e me fez ver que essa doutrina que eu seguia era muito abusiva também, né? Porque eu tive recebendo relatos de irmãs que sofriam, que apanhava, que era torturada e chegava no ministério, nos líderes, e eles falavam, não, você tem que carregar sua cruz, você fez isso porque você mereceu. Então, assim, eu consegui entender que esses líderes, eles são psicopatas também, né? Porque não existe isso. E quando a gente entende que um psicopata, o prazer dele é ter status, dinheiro, né? E manipular as pessoas, a gente entende que o lugar dos líderes é onde eles mais conseguem isso, porque eles usam o nome de Deus, né? Isso é o que mais, assim, machuca, mas a gente sabe que eles são realmente usados pelo Baduíno. São filhos dele. E daí eu comecei essa luta na internet, comecei a ter muita pressão dos próprios membros, sabe, da instituição contra mim. Eu falei, gente, mas esse negócio tá meio estranho, eu quero justiça, algo pro bem, né? Aí eu passei a conhecer um irmão jornalista lá de São Paulo. Ele falou, irmã, é o seguinte, ele foi o que mais abriu os meus olhos, sabe? Ele falou, olha, você tá lutando, você não é a primeira, né? Você tá fazendo algo pra ajudar, mas toma cuidado. Toma cuidado, porque eu queria chegar lá no Brás, que é em São Paulo, né? Que é a central de todas as igrejas mundiais. Tudo sai dali, de São Paulo, desse Brás. E eu queria, né, conversar com esses irmãos, mas aí meu esposo pegou, aí depois dessa conversa que eu tive com o jornalista, né, ele falou, irmã, eles vão te soltar circulares nas igrejas, falando que você é feminista, que você já é desviada, tal, e tá querendo fazer algum movimentinho pra atrapalhar a obra de Deus. Aí eu fiquei em choque naquele momento, né? Aí eu conversando com meu esposo, eu falei, amor, o que é isso, né? Ele falou assim, você não sabe que os psicopatas estão lá, que eles são os maiores líderes? Aí foi onde que eu despertei e falei, meu Deus, é lógico. Não são só os que estão assim cuidando de algumas, né, igrejas em algumas cidades, eles estão lá, os maiores estão lá no Brás, que é de lá que vem os ensinamentos, que vem tudo, né? Aí, meu querido, começou a minha luta. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? O que que é isso? Que religião é essa? Quando eu comecei a entrar no YouTube e achei os críticos da CCB. Aí pronto, achei meu povo, achei, e daí comecei a assistir vídeo, que é isso, que é aquilo, aí eu comecei a entender, né, comecei a entender tudo, e daí chamei um rapaz que ele já foi cooperador na minha igreja, o nome dele é Simão Pedro. Eu falei, Simão, o que é isso? O que a gente faz agora? O que segue, né? Porque eu nasci na congregação, não conheço outra religião, Foi quando ele me apresentou o verdadeiro evangelho. Então, assim, eu fui enganada a minha vida toda, numa família disfuncional, achava que tinha nascido na graça, eu nem entendi o que era graça. Dentro da congregação, eles tiram o que é Jesus, sabe? É uma coisa muito, muito diabólica. E quando eu entendi o verdadeiro evangelho, eu falei, meu Deus do céu, e isso faz 5 meses, tem 5 meses, foi em fevereiro, 22, isso foi o que eu falei lá num comentário sobre as datas, né, dia 22 de 2 de 2022, foi o dia que eu conversei com esse irmão e que eu entendi o verdadeiro evangelho. Então, assim, tem pouco tempo, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Por quê?
Quando eu era jovem, uma vez que eu abri a Bíblia para ler naquela tormenta da minha casa, a minha avó falou: quem lê a Bíblia fica louco. Aí eu olhei para ela e falei: mas por que os irmãos da igreja lêem? Porque eles têm a guia do Espírito Santo. Eu falei: tá bom. Fechei a Bíblia e nunca mais li. Depois de casada, o meu esposo sempre foi de ler a Bíblia, né? Eu falei: amor, como é que é para ler a Bíblia? Porque eu não entendo nada, parece que está tudo escrito em grego. Ele falou: amor, isso daqui é uma coisa entre você e Deus, né? Você tem que estar em comunhão. Só que ele não me explicou que era o Espírito Santo que guiava. Enfim, passaram vários anos, né? E hoje esse irmão que Deus deu a graça de me explicar sobre o Evangelho, né? Aí eu comecei a ler, Deus apareceu na minha vida, começou a me explicar e eu sou leiga, não sei nada da Bíblia ainda, mas o que eu sei é sobre a graça que basta, mas eu estou procurando aprender, entender. Eu venho, há um ano, na verdade, eu venho fazendo esse trabalho e procurando justiça e procurando o que eu achava, o que eu encontrava sobre isso. Aí eu encontrei, né, os canais e encontrei você. Eu falei: gente, aqui é o meu povo, é aqui que eu preciso armar minha barraca, né? Mas há 7 meses, eu acho que a gente conversou, eu não estava preparada para a entrevista porque eu só estava, na verdade, revoltada. Então, quando a gente vive, né, uma vida toda dentro da congregação, é um relacionamento que você tem ali, né, com todas as pessoas, você cresceu, todo mundo te conhece ali. Quando você precisa cortar esse vínculo, é como as fases do luto. No luto a gente tem a dor, né, tem a revolta e tem a aceitação. Infelizmente, a gente vê muita gente congelada na dor e na revolta, né, do que viveu na congregação. Mas quando você entende, você aceita, aí você vai procurar: e agora? O que que eu faço, né, depois disso? É só isso? Como que eu vou viver agora? Aí eu fui procurando e me encontrei com o Simão Pedro, que é o evangelista que eu agradeço muito a Deus pela vida dele. E daí eu conversando com ele, fui desabafando que a igreja é isso e tal. Ele falou: irmã, realmente é tudo isso. Aí eu falei: ó, tô estudando para ser terapeuta. Ele falou: você precisa entender o verdadeiro evangelho, porque se você realmente quer ajudar essas irmãs, você precisa entender, senão você vai cuidar só da casca, né? A alma ali você não vai entender. Eu falei: que é o verdadeiro evangelho? Eu tava perdida, né? Eu tava na revolta ainda. Aí ele me explicou e já me deu uma tarefa bem difícil, que é sobre depravação total, que eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu falei: gente do céu, o que que é isso? Aí depois foi para soteriologia, uma parte que eu gostei muito foi a escatologia, que realmente eu sou muito curiosa em tudo. Quando eu entendi o verdadeiro evangelho, ai meu Deus, aí eu queria gritar para o mundo que Jesus é bom, Jesus não é esse Deus mau que pregam na congregação. Porque eu sofri muito, e é engraçado que eu falo: gente, o Espírito Santo sempre esteve comigo desde pequenininha. Eu tinha uma amiguinha na igreja, e ela tinha o cabelinho cortado, né? Aí eu falei assim: amiga, você não vai pro céu, não. Ela falou: por quê? Eu falei: porque você tem o cabelo cortado. Ela: não, isso daqui não tem problema, não. Eu falei: então por que vocês não falam? Por que meus criadores não sabem disso? Porque eu não posso. Aí até quando eu cortei, quando eu tinha 15 anos, nossa, eu sofri demais. E daí eu me tornei amiga dessa menina, né? Ela tinha uma condição financeira muito boa, daí a gente já vê a divisão, né, dentro da congregação. Quem tem condição tem uma porta totalmente aberta, quem não tem. Aí eu cheguei na casa dela, tinha uma televisão. Eu falei: amiga, agora você não vai pro céu, não. Aí ela falou: não, Érica, lá em São Paulo, que eles vieram de São Paulo, é liberado e não sei o quê. Aqui no Mato Grosso que é mais desse jeito. Eu falei: gente, mas por que que ninguém avisa? Isso eu já tinha uns 10, 11 anos, então eu sempre fui crítica, sabe? Eu sempre quis entender. E daí eu fiquei mais amiga dela ainda, aí um final de ano a gente passou lá na casa dela e teve algo. Falei: gente, agora nem vocês, nem a sua família, ninguém vai pro céu. Ela falou: por quê? Aí ela falou: não, lá em São Paulo é liberado. Falei: não, então é liberado as coisas para os ricos, porque eu sou pobre, na onde eu aprendo não tem nada disso. Fui entendendo a divisão, né? Fui entendendo que os pobres estão ali para ser suprido pela obra da piedade, ficar quietinho, né? E não cortar cabelo, usar chinelinho gastado. E os ricos é os que são donos de comércio, que os pobres, na verdade, é os que sustentam, né? Que vai lá, compra
por mês, tal, e tá ali. Porque você vê que dentro de comércios, quem compra 90% é a igreja, né? E outra coisa também que me chamava a atenção tem aquele irmão ancião que é peito bem aberto, né? Que é um soberbo tamanho, que quando ele chega em algum local, falta colocar o tapete vermelho, bater continência, e assim, eu ficava, oxe, mas qual que é? Eles, os próprios membros, colocam eles como Deus, né? Como anjo. É, e assim, eu sempre percebi muita coisa assim que. E tem um ancião, esse é o que manipula, né? E tem um ancião, os barrigudinhos que são mais, raça mais o pé no chão, que esses quer mostrar mais humildade, mas também você vê ali que eles querem demonstrar, mas a soberba fica muito, porque eles são idolatrados, né? E por negligência dos meus criadores, aos 8 anos de idade, eu sofri abuso sexual. Então, assim, através desse abuso, em que eu não tive apoio nenhum, por trás disso, a gente acaba recebendo muitos espíritos, Daniel, muitos espíritos, porque quem faz isso é uma pessoa possuída, né? De muitos espíritos. Então, eu fiquei totalmente revoltada. Dos meus 8 anos para frente, eu sofri muito porque eu tinha ódio. Eu acho que uns 3 meses que eu falei com meu esposo sobre esse abuso, né? Aí ele falou assim, amor, ele ficou chocado, né? E falou assim, tá bom, mas você não precisa falar isso pra ninguém. Ele ficou totalmente envergonhado, né? Deus me curou. E através da minha cura, eu preciso falar isso para as pessoas, para elas entenderem que tem saída, né? A saída é Jesus Cristo. Consegui encontrar na terapia. Porque nos estudos, na ciência, chega até uma determinada altura. Aí foi quando eu entendi que quando a ciência cala, Deus fala, né? Deus ele é muito mais profundo, ele é tudo. Então, dentro da Bíblia, dentro da palavra, né, pela misericórdia de Deus, eu entendi o que é o perdão, né? Eu orava o Pai Nosso e não tinha sentido nenhum. Hoje eu oro o Pai Nosso e entendo que eu preciso perdoar. E o perdão não torna o erro da pessoa certo. O perdão é para nós, né? O perdão ele liberta a nossa alma, nosso coração. Nós ficamos leves. Agora, quem errou, quem fez o que fez, ele que tem que se ver com Deus. Um irmão ali que é de Deus, nossa, fica muito mais fácil. Então, eles têm toda a abertura, né, dentro do sistema, né? E como é que uma criança vai falar alguma coisa daquele irmão lá que usa terno, que é músico, ou que está atrás do púlpito, né? Muitas vezes. Nós ficamos vulneráveis a isso, não tem saída. É por isso que nós escondemos por tantos anos, né? Culpada pelo que aconteceu. Então, assim, eu cresci realmente com muitos traços de ódio, enfim, né? Quando a gente é abusado, o nosso sistema sexual é ativado, com certeza, né? A gente fica, a gente se encontra ali, é uma coisa que a gente sente, né? Então eu era viciada, fui viciada a minha juventude toda, até depois de casada, por pornografia e masturbação. Isso são espíritos em Cuba, eu não sei direito os nomes, mas tem um monte de espírito que envolve isso daí, né? Então, assim, quando eu consegui falar com meu esposo, que eu falei que agora eu estava liberta, porque eu não entendi, eu sou casada, eu amo meu esposo. Meu esposo é uma pessoa maravilhosa e eu fazia aquilo, mas eu não tinha culpa. Quando eu contei para ele, que eu confessei, foi um alívio, sabe? Aí eu pedia perdão, perdão. Ele falava, amor, tá tudo bem, você não tem que me perdoar nada. Isso foi o seu passado, agora Deus te libertou, né? E vamos viver. Já tá vindo muita irmã conversar comigo. Érica, que coragem, eu quero conhecer isso que você conheceu, o que que é isso? Eu não aguento. Porque as irmãs da congregação são depressivas. Mas hoje eu consigo entender exatamente o verdadeiro evangelho, é Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados, nos perdoa, nos chama, e o nosso único dever é ouvir o chamado e seguir ele em busca de santificação até a vinda dele. Consigo hoje discernir que é a voz dele, que é a voz de Deus. Eu realmente estou vivendo sobrenatural com Deus. Deus está se falando comigo através da minha filha de 4 anos. Ela não sabe nem o que é o Espírito Santo, mas um dia ela chegou, mamãe, você tem o Espírito Santo. Mamãe, você tem o Espírito Santo. Foi falando assim, eu comecei a chorar. Falei, filho, o quê? Você vê que não era ela.
Aí eu comecei a chorar, ela limpou minhas lágrimas assim e fez assim, ó, pro céu, né? Aí eu falei, filha, que é isso que você tá fazendo? Mamãe, eu tô mandando pro papai do céu. Aí então, assim, eu tô vivendo muita coisa, revelação também que o Senhor me deu sobre o meu batismo. Deus, ele tem muito para nos dar, muita riqueza espiritual, material, então, mas a gente tem que se esforçar, né, Daniel? Fiz vários cursos de autoconhecimento, né? Comecei a estudar terapia, mas o que me libertou foi a palavra. A criação abusiva que eu tive, o meu abusador e as pessoas que eu realmente odiava, e não foi fácil, não é fácil, gente, é difícil. Eu orava assim, Senhor, eu não quero perdoar, não consigo. E fui na segunda oração, fui na terceira, na quarta eu falei, Senhor, eu tô aberta, me ajuda, me concede esse perdão. Aí eu lia na Bíblia, o Senhor ensina nós a amar as pessoas como Ele nos ama. Então, se eu quero o amor de Deus, eu preciso amar o meu próximo, independente do que ele seja, né? E daí, quando eu consegui perdoar, que eu pedia perdão também pelos meus pecados para Deus, aí eu vi aquela troca, né? Olha, eu tô te perdoando, você precisa perdoar, e fez aquela ligação muito linda, e eu perdoei de coração, e eu aceitei e recebi Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. Quando eu fiz isso, eu me senti assim, nossa, eu senti o abraço de Deus. Eu falei, agora eu pertenço a Deus e a partir daqui, nada, nem ninguém vai me impedir de servir a Ele, porque eu recebi o amor verdadeiro de Deus. Você entendeu? Coisa que eu nasci ali numa religião que eu não sabia nem orar. Eles falam que não pode ter reza da Igreja Católica, mas as orações da congregação é repetitiva, são rezas. O testemunho é tudo igual, não tem uma coisa assim desse relacionamento com Deus e de falar abertamente com Deus. É tudo igual. E daí foram dois passos muito importantes para mim conseguir nessa libertação. Foi o perdão e ativar na minha vida a gratidão. Eu realmente quando eu conheci, né, esses canais, eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu fiquei perdida, né? E conversando com Deus ali na comunhão. E uma noite eu orando, inclusive eu já estava orando sem véu. Isso daí também foi impactante na minha vida. Eu orando, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo agora o que eu faço, qual que vai ser o meu caminho, eu só sei que eu quero te servir. E eu orava, me ensina a te servir, Senhor. E ali no meio daquela oração, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo assim, tão lindo, que na hora que terminou, o Senhor falou assim, filhinha, estão brincando com o meu nome. Daí eu sentei na cama e eu falei, Senhor, mas como assim, brincando com o seu nome? Como alguém tem coragem, apesar de eu saber o que um psicopata é capaz? E aí eu sentei na cama e fiquei, quando o meu marido acordou, eu falei para ele e tal, eu falei, aí ele ainda falou bem assim, eu falei, amor, será que tem alguma coisa a ver com o Braz, né? Porque tudo vem do Braz, tudo parece tão santo. Até aí eu achava que era, né? Eu imaginava assim que era uma escada que descia do céu com bandeja e dava essa revelação para os irmãos de um jeito muito puro. Eu sempre imaginei isso. E daí, quando eu assisti o podcast e o Ricardo falou que ele passou lá dentro, eu falei, meu Deus, é confirmação da minha oração. É isso que é brincar com o nome de Deus. É isso. Aí eu falei pro meu esposo, né? Aí ele falou assim, amor, você conhece o psicopata, né? Você sabe do que ele é capaz. O que ele gosta? Ele realmente entende praticamente igual eu, porque ele é minha cobaia, né? Eu falei, é status, poder, dinheiro. Ele falou, então, o que você acha que o pessoal que comanda tem? O que eles fazem? Aí caiu a ficha, Daniel. Aí eu falei, gente, o meu caráter, ele não tem capacidade de omitir isso daí. Tanto que uma vez eu conversei com uma pessoa que é parente de ancião, eu falei, olha, irmão, se você soubesse o que tem lá dentro, ele falou, não, irmã, se você for procurar mesmo, você acha. E não sei o que. Eu falei, não, realmente, eu estou procurando para achar e eu não tenho caráter de continuar nessa sujeira. É falta de caráter. Então, assim, eu não. E as orações era, Senhor, nos dá, porque nós temos merecimento. Eu falava, Santo Deus, nós temos merecimento do quê? Nós somos trapo de imundícia. E daí, sobre os hinos, né? Eu falava assim, amor, mas e os hinos? É uma coisa tão bonita, né? Ouçam a harpa cristã. Tudo hino de lá.
acho que a maior cegueira da congregação, eles não entendem o perdão que Deus dá para nós, né? Eles focam no adultério, na fornicação, mas esquece que o pecado, a mentira, a fofoca é igualzinho, né? O pecado do adultério. Só de você olhar, você já está pecando também. Então eles distorcem. E é só a guia do Espírito Santo, né? Então, assim, a libertação que eu tive foi o meu casamento, foi meu esposo, né? E hoje, depois, vai fazer 2 anos agora em dezembro que a gente veio para Cuiabá. Nossa, eu falo, Senhor, é isso daqui que eu pedi, não quero mais nada. Aí o Senhor vai e me mostra o verdadeiro evangelho e fala, agora você vai trabalhar até o último dia da sua vida, meu. Obrigado, irmã Érica, pela sua participação aqui no canal. O espaço está aberto se você desejar voltar e compartilhar mais experiências suas aqui conosco. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.